E aí, galera, tudo bem? Bom, como é que o treino na piscina vai me auxiliar, vai nos auxiliar nas provas em águas abertas? Bom, o treino em piscina, ele permite uma maior ênfase, né, no ritmo, na técnica, enquanto o treino em águas abertas, ele tem uma maior ênfase nas condições específicas encontradas no ambiente de prova, né? Incluindo a simulação de largada, o deslocamento, o contorno das boias e chegadas, que a gente também consegue simular no ambiente de piscina. O treinamento em piscina para uma competição em águas abertas possibilita que o atleta tenha um ambiente controlado, no qual podem ser reproduzidas distâncias específicas, né? E seja possível também avaliar o progresso de tempo, frequência de braçadas e do desempenho físico de cada um de vocês. O treinamento para uma competição em águas abertas, quando realizado em uma piscina, ele implica no desenvolvimento de técnicas específicas. E eu vou trazer algumas aqui para vocês. A primeira que eu quero falar é sobre nadar em linha reta sem a utilização de referências. Quando a gente vai treinar, né, a natação em águas abertas na piscina, tem esse ponto positivo nesse senso de direção, né? Então, para a prática de natação em águas abertas, o atleta deve estar sempre atento, visando manter uma linha reta quando não existem pontos de referências ou marcações. O nado em linha reta é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né? Então, a maioria dos atletas de natação possui já um lado dominante, ou seja, um braço que normalmente ele executa uma braçada com uma propulsão mais forte, fazendo com que ocorra um deslocamento maior em determinada direção. Saber qual é a direção para a qual o atleta se desloca é de suma importância para que a gente possa corrigir a sua braçada de forma apropriada, para que para que você consiga se manter em linha reta, mesmo quando não exista um ponto de referência durante o treinamento ou uma prova de natação em águas abertas. Tudo isso sobre referência e tudo mais me leva ao segundo ponto, que seria a busca visual. O que seria essa busca visual? A natação em águas abertas, a natação no mar, ela vai exigir nós nadadores, vocês nadadores, estejam atentos a tudo que ocorre ao redor de vocês. Além disso, vocês devem ser capazes de identificar pontos de referência rapidamente, né? Isso demanda o treinamento de busca visual para a segurança de vocês mesmos, né? Esse tipo de treinamento deve ser iniciado na piscina, sim, para que vocês adquiram a prática de, de efetuar buscas rápidas, né? De referências externas. Exemplo, prédios, edifícios, né? Morro, um poste, uma antena, seja lá o que for, né? Que empregue nesse método, empregando esse método que a gente vai utilizar. Como é que eu vou fazer isso? Uma respiração frontolateral. É o treino que a gente faz de respiração frontal para que a gente consiga visualizar o que tem à minha frente, para que aí, né, a gente consiga ter essas referências externas. Terceiro ponto muito importante pra gente falar, pra eu falar pra vocês, né, no caso, são os padrões respiratórios variados, que o que seria isso, né? Simplesmente o trabalho de respiração, que ele é indiscutivelmente, né, um dos trabalhos, se não o mais importante, né, tanto para natação em águas abertas, quanto para a própria natação se for só em piscina, desde nadador iniciante até o que for mais experiente, né, de alto nível, deve ser feito, né, deve ser realizado um treinamento, uma busca para executar esse movimento de respiração de uma forma mais eficiente possível. Então, na natação em águas abertas, nem sempre o atleta vai ter condições de respirar do seu lado predominante, né? Devido ao movimento inconstante do mar, do rio, enfim. Então, esses movimentos oscilatórios das águas acabam muitas vezes por determinar o lado em que a gente vai respirar. Então, para executar o movimento de respiração. Muitas vezes você pode... vou respirar pro lado direito, aí lá vem a onda. Então, não vai ser favorável isso. Então, você tem que ter o domínio de respirar pro outro lado. Então, no treinamento do atleta de natação em águas abertas, deve-se incluir também diversas sessões de treinamentos para fazer esse treino desse padrão de diferentes formas de respiração, direção e como controlá-la da melhor maneira. Cada atleta deve ser treinado a executar as respirações unilaterais, que é somente para um lado direito, né? E posteriormente somente para o lado esquerdo. E também deve ser capaz de executar as respirações 3x1, 5x1 e assim por diante. Devemos incluir também dentro dessas séries de treinamento, de variáveis de respiração, o treino de respiração frontolateral, que eu falei anteriormente. E a gente tem que ter em mente que nem sempre a gente vai conseguir esse padrão,
né? Devido às variações climáticas do local, do dia, enfim. O atleta também deve ser capaz de adaptar a sua respiração. Se o mar ou se o rio tiver em movimento, oscilando muito, o nadador deve executar a respiração frontolateral com uma maior frequência do que a gente vê na piscina, que é só lateral, para que consiga uma navegação mais eficiente. Em contrapartida também, se as águas estiverem mais calmas, como a gente vê também lá em Maceió, né, de vez em quando, diminuir essa frequência de respiração frontolateral e que demanda muita energia para fazer a execução do nado de uma melhor maneira, que é poupando um pouco mais de energia, porque a gente sabe que essa respiração frontal demanda um pouquinho mais de energia e a gente tem que ter um preparo para isso. E na piscina a gente consegue trabalhar muito bem essa técnica. Então, dominando a técnica no ambiente onde eu tenho um total controle de onde a gente está, que é a piscina, porque se a gente for fazer esse treino no mar é mais complicado, vai ficar muito maior a possibilidade da gente ter esse domínio de técnica para quando chegar no mar a gente tá bem preparado. Vamos para o quarto ponto, que é a cadência de nado, né? Vou tentar correr aqui um pouquinho para tentar falar o máximo possível aqui para vocês. Então segura essa bomba de informação aí, vai tentando registrar o máximo possível. Quarto ponto, cadência de nado, né? Então nós nadadores, a gente sempre depende de um aumento de frequência, né? De braçadas para ganhar velocidade no mar. Então, em vez de empurrar com força a água, a gente relaxa a recuperação dos braços e contorna e retoma a cadência por meio da pernada. Então, pensa como um corredor de maratona, rápido, leve e ritmado, né? Os grandes nomes da natação em águas abertas vêm aprimorando a capacidade de adaptar a sua cadência de nado à sua frequência de giro de braços e até respiratória, né? A natureza oscilatória dos mares, se adaptando rapidamente, extremamente bem a esses ambientes. Então, quando o atleta inicia uma prova de natação em águas abertas, seja em um pelotão extremamente grande, com um ritmo forte, ou opte também por realizar uma largada mais conservadora, né, ao se aproximar do pelotão aos poucos, pelas laterais é o que eu faço, utilizando a esteira, né? Então, é natural que ocorra um aumento súbito, né, da sua frequência cardíaca e respiratória. Então, isso se deve à excitação do momento da largada, à competição em si, né, a estar nadando em um pelotão com constante contato físico, ou até mesmo decorrente de seu estado emocional naquele momento também, é um fator que acaba sendo decisivo para o sucesso em provas de natação, em águas abertas. É o atleta ser capaz também de executar uma largada forte, juntamente com o pelotão. Posteriormente a isso, mesmo tendo hiperventilado, né, decorrente de uma largada extremamente veloz, conseguir entrar em um ritmo de prova que possa ser sustentado ao longo de todo o percurso, o que lhe traz maiores chances de sucesso. Então, o que acaba sendo muito corriqueiro também é que durante uma competição de natação em águas abertas, onde existe contorno de boias ou realização de hidratações em determinados momentos, os atletas acabam tendo oportunidade de fazer um jogo com o pelotão, né, alternando a sua cadência, acelerando ou reduzindo o ritmo de forma a quebrar o pelotão, restando no pelotão principal apenas os atletas mais bem preparados para suportar essas alterações de intensidades. Aí, simulando essas variáveis de condições durante o treinamento na piscina, realizando séries de velocidade, de endurance, com estímulos de intensidades variadas durante as sessões, né, de treinamento, vocês estarão bem mais preparados para enfrentar essas situações em uma competição de natação no mar. Então, com maiores chances de obter êxito, né? Vai deixar de ser a prova que vocês, meu Deus, a minha pior prova, vou sair muito atrás, vou ter que pegar muito lá no pedal. Não. Vamos ajustar tudo isso para que vocês saiam inteiros, bem, numa posição legal, para fazer toda a prova e conquistar o nosso pódio e o ATT lá em cima. Vamos pro próximo ponto agora. Me perdi, mas eu acho que é o quinto ponto, né? Dominar a natação em águas abertas, em pelotões, com contato físico, né? Um atleta de águas abertas Eita, fugiu a palavra. Deve procurar treinar com mais nadadores no mesmo espaço. Então cheguem cedo pra gente treinar, todo mundo junto, lá no esporte, por favor. Simulando, né, as condições de grande
aglomeração, né, que a gente tem nas largadas, nos pelotões iniciais da prova, por exemplo. Então, alguns nadadores, a princípio, se sentem intimidados ao se encontrarem em um aglomerado muito grande de atletas, principalmente, né, decorrente do grande contato físico que ocorre durante esse percurso, né? Então, com o tempo, experiência e treinos específicos também, isso é treinável, tá, galera? A gente vai aprender a acompanhar o fluxo de nado dos demais nadadores, aproveitar a energia daqueles que se encontram ao nosso redor. Atletas de águas abertas acabam nadando muito próximos uns dos outros nesses ambientes, então a melhor forma de se familiarizar com essa situação é simular nos nossos blocos de treinamentos semanais. Então, juntamente com outros atletas, a gente vai buscar essa condição semelhante. Então é interessante também, se vocês puderem aí, durante a semana, lá no nosso treino no esporte, não dá pra chegar todo mundo junto, mas chega 3, chega 4, enfim, pra gente fazer um treinamento mais ali de grupo, né, sem ser tão individualizado assim. Penúltimo ponto, nadar no arrasto de outros nadadores. O vácuo, ele é a zona de menor resistência da água causada pelo arrasto de um nadador. Então, utilizar o arrasto de um nadador à sua frente é permitido e corriqueiro, né, nas provas de natação, né, no mar. Então, se o atleta estiver condições de se posicionar atrás de um nadador mais veloz, vai se beneficiar ao nadar no vácuo dele. Então, teve um estudo, né, em 2004, Drifting, Distance Swimming, sei lá, enfim, perdão, o English. Ele concluiu que pra nadar no vácuo, o outro nadador, é ideal permanecer a uma distância de 50 centímetros atrás dele, né? Então, nadadores nessa posição conseguem reduzir a resistência em até 21%. Já imaginou? 20%. Então, ao pegar o vácuo do outro atleta, né, vocês vão estar aumentando o seu comprimento de braçada, reduzir o esforço percebido como frequência cardíaca também. Então, assim como nas provas de ciclismo, né, os nadadores aí nas águas abertas também se agrupam para aproveitar o vácuo dos outros competidores. Por isso é legal também o treino na piscina em grupo, né, que a gente consegue fazer essa simulação muito bem, que a gente vai ter o controle, que eu falei lá no início, para realizar esse domínio do vácuo. E aí existem 2 tipos que eu vou trazer para vocês aqui agora. Temos aí 2 tipos de vácuo, né? O vácuo frontal, que ele ocorre quando os atletas nadam em fila indiana, né? Que dessa forma cada nadador vai gerar um arrasto mais eficiente para o nadador que se encontra posicionado atrás, criando uma cadeia progressiva de economia energética. Então, esse tipo de utilização, de posicionamento, é indicado para o atleta que se encontra no pelotão com um ritmo muito mais forte que o seu. E tem o vácuo lateral, né, que ocorre quando o nadador se posiciona lateralmente de um pelotão, mantendo sua cabeça próxima à cintura de seus adversários. E esse posicionamento dentro de um pelotão é indicado para quando o atleta busca uma economia energética. Eu faço muito isso. Mas também quando pretende escapar deste grupo ou posicionar-se mais à frente ou a qualquer momento, né? Então, dessas 2 situações, do vácuo frontal e lateral, eles devem ser treinados constantemente durante os blocos de treinamento da gente. Então, utilizar essas variáveis energéticas desde a natação de níveis de endurance, né, básicos, assim, até também a sobrecarga em tiros de alta velocidade, né, para que vocês se habituem a nadar nessas situações e utilizem essas ferramentas na sua próxima prova de natação. Então, quanto mais cedo a gente treina isso, na sua próxima prova você vai estar muito mais seguro para realizar esses vácuos. Último ponto, não menos importante, simples, porém válido demais alertar, né? Testar e treinar com seus equipamentos. É essencial que você sempre esteja munido com seus óculos, que devem ser bastante confortáveis e seguros, com uma boa vedação, que ofereça boa visibilidade. Você deve identificar a necessidade ou não do uso dos tampões de ouvido, do clip nose. Eu não recomendo, né? Eu prefiro que você se acostume a não usar tampão, a não usar no nariz, a não ser que seja algo realmente de saúde, né? De alguma alergia, alguma inflamação que você tenha, né? Devendo utilizar esses blocos de treinamento diário de uma forma bem
restrita ali, enfim. Então, os diversos materiais apresentados no treinamento também para melhorar a sua técnica de nado, trabalhar variáveis de sensibilidade, realizar trabalhos de força, resistência, potência, com palmar, nadadeira, prancha, flutuador, relógio, ou seja, todos esses equipamentos devem ser testados frequentemente durante os blocos diários de treino. Né? Muitos atletas de natação não gostam de utilizar toucas, por exemplo, mas em competições é um item de segurança primordial. Então, dessa forma, você deve treinar com ela durante todas as suas sessões de treinamentos para se habituar, né? Bem como utilizar também os trajes que a gente usa em prova, roupa de borracha, se for fazer alguma prova que exija, ao novo deslize, para a gente se adaptar ao deslize que é proporcionado pela roupa de borracha, sensibilidade, flutuabilidade, sustentação, enfim, tudo isso. Então são pontos muito importantes e que a gente deve atentar, né, durante a fase de treinamento. Então, não deixem de fazer o treino na piscina. Trouxe alguns pontos aqui, teria muito a falar, mas não ia passar a noite aqui falando. E Harry não ia reproduzir meu vídeo todo. Mas vamos juntos lá no esporte. Tenho preparado treinos muito legais para vocês, muito importantes para o desempenho de vocês. Que seja uma troca. Falem para mim as dificuldades de vocês. Estou no grupo da TT. Me chama lá, Gil, isso e aquilo. E vamos fazer uma troca bem bacana, ok? É isto. Qualquer dúvida, estou às ordens. Cheiro!